E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Vocal Completo. Você já ouviu falar na classificação vocal contratenor? Não? Então hoje você vai saber um pouco mais sobre esse assunto justamente com ele, que é um dos maiores contratenores do Brasil e do mundo, Maestro Marconi Araújo. O meu canto ele começa na igreja, né? Acho que a igreja ainda é um lugar onde muitas pessoas começam a desenvolver suas vozes. Eu era solista da igreja e fiquei um certo tempo como solista, mas logo a minha voz começou a mudar. E a minha muda não foi uma muda muito normal, assim, eu sofri um pouquinho. E a pessoa que estava me orientando na época não tinha muita noção de como me ajudar nessa muda. Então fiquei um bom tempo sem cantar, uns 2 anos sem cantar. E aproveitei para estudar outras coisas, fui estudar piano, fui me dedicar ao estudo da música, até eu senti que a minha voz realmente tinha terminado a muda, pelo menos a parte mais difícil da muda. E aí eu descobri que eu tinha uma voz um pouco diferente. Já desde criança era muito aguda, mas eu não tinha uma tessitura muito definida. E demorou muito tempo até eu encontrar realmente a minha classificação vocal, o meu far. Que é uma coisa que eu acho que é o próprio cantor que deve achar, né? Você tem uma orientação de um professor, você tem a orientação de por onde ir, uma escolha de repertório, mas quem tem que classificar você é você mesmo. Esse repertório é incrível para minha voz, então eu sinto conforto, minha voz brilha aqui, eu tenho muitos features nesse lugar, então realmente me mostra que eu estou no caminho certo. E eu só fui conseguir isso, acho que depois que eu já era maestro, já estava formado, que na verdade o maestro veio antes do cantor, né? Apesar de eu ter começado a cantar cedo, esse tempo que eu fiquei parado, me dediquei ao estudo do piano, me dediquei a outras coisas, eu terminei desenvolvendo uma carreira como diretor musical, né? Isso é uma coisa meio complicada de se definir, porque existem várias escolas que determinam a classificação do contratenor como sendo diversa, né? Algumas pessoas consideram que não existe contratenor, que se utiliza falsete, e na verdade o contratenor seria a voz mais aguda masculina. Se você pegar um tenor ligeiro
que seria das vozes mais agudas. Depois dele eu tenho uma classificação vocal chamada Autre et Contre, que é uma classificação específica para um tenor muito agudo. E o contratenor, ele tem a habilidade o contratenor real, ele tem a habilidade de conseguir cantar com registro médio na sua tessitura quase que completa. Então, um contratenor alto, que é o meu caso, seria completamente diferente de um falsetista. Um falsetista teria exatamente no registro médio a voz mais fraca. Então ele tem agudos, ele consegue desenvolver uma voz de cabeça interessante, mas ele não tem a região média. O contratenor, então, ele está muito relacionado, o seu repertório, com o repertório operístico, ou seja, o repertório de ópera séria rendeliana e de Vivaldi, e não com um straight tone countertenor, que é o que a gente chama, que é o contratenor que já existia na época dos castrati. Esse contratenor, esse contratenor em inglês, ele tem uma característica diferente, é um contratenor que canta Purcell, é uma voz muito mais straight, mais branca, não tem tanto giro, não tem as mesmas propriedades que teria um castrato, agilidade, etc. É óbvio que o castrato sempre vai ter uma voz melhor do que um contratenor, porque ele usa o registro médio com borda densa, ele usa o registro médio com muito mais potência do que um contratenor. Mas um contratenor hoje em dia é considerado uma voz como um contralto masculino, se ele for meio alto, e se ele for sopranista, é um soprano masculino. É isso que a gente poderia classificar. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a voz do contratenor e sobre o maestro Marconi Araújo? Então não deixe de acompanhar ainda as outras partes dessa entrevista, porque tem muita história para cantar e para contar nesses 30 anos de carreira.